dia, boa tarde, boa noite, segundo o horário que você está seguindo o canal Mistério del Mistério, vírgula, Mistérios do Mistério. Estou aqui com esse vídeo, mais uma vez, para comentar a Bíblia em ordem cronológica. E não se esqueça de dar o seu like, de compartilhar com seus amigos, com seus parentes, com toda a sua geração. E eu vou dar continuidade ao vídeo anterior que eu falei da multiplicação de Adão. Que Adão, né, o Senhor pegou a terra, pegou a argila, pegou o barro e fez uma imagem sua, né, fez a imagem de um homem, né, a imagem e semelhança de Deus. E soprou nas narinas e o homem se tornou alma vivente. Ele era espírito e se tornou alma vivente. E aí o que aconteceu? O Senhor falou para Adão: multiplica e enche a terra. E Adão então se multiplicou. Para a gente entender bem essa multiplicação, nós sabemos que na natureza, que nesse mundo existe uma única espécie vivente, né, viva, que se multiplica e que são as células. As células, elas se multiplicam, elas se vão esticando, alongando e se multiplica. E a célula multiplicada se chama filha, é filha da célula mãe. Então, assim, o Eterno deu essa autoridade a Adão, e Adão se multiplicou e encheu toda a terra. Assim foi a palavra do Senhor, a ordem do Senhor. Eu vou ler para vocês em Salmos, Salmo 33, versículo 9, que diz assim: pois ele falou, e tudo se fez. Ele mandou, e logo tudo apareceu. O Senhor, quando ele ordenou, se cumpriu. Quando ele falou, seja luz, luz foi. Então ele deu ordem a tudo, e tudo súbito aconteceu. E com Adão não foi diferente. Adão também se multiplicou e encheu toda a porção seca da terra, né? E uma coisa que me chamou a atenção, que quando a gente vai estudar a etimologia das palavras, a gente descobre um mundo de novidades, né? E porque na antiguidade, né, não existia a escrita, né? Existia, tudo era passado, né, de geração em geração, né, oralmente. Não tinha escrita, e foi com um certo período que começaram as escritas, né? Nós sabemos que foram descobertas as escritas cuneiformes. Nós sabemos, né, todos os tipos, né, de escrituras que foram encontradas, né, através da arqueologia, que faz das arqueólogos, né? Na arqueologia fazem essas pesquisas, né, esses achados, aqueles achados, desculpe, eu começo a falar italiano, mas voltando ao fato, né, eles encontram, né, nas escavações pergaminhos, né, escondidos em jarros, né? E eles encontram também tábuas de barro com escritas, né? Pedras, tantos meios que os arqueólogos usam, né, nas escavações para confirmar, né, histórias, confirmar coisas que hoje
às vezes não sabemos, mas na arqueologia descobrem tantos refertos arqueológicos, né, da história, que podemos descobrir assim como foi a vida de um povo no passado, né, a usanças deles, né, os materiais que eles usavam. Então, desse mesmo modo também tem, né, com a palavra, né? A palavra no início das escrituras, né? A palavra era uma palavra, né, uma escrita, no início da escritura, as escrituras eram acádicas, né, de um povo acádico, e dali foi tramandada de geração em geração, atravessando gerações, atravessando anos, atravessando séculos, atravessando milênios, né, até chegar à tradução que nós temos hoje. Por isso é muito importante que nós, nas nossas recherche, né, nas nossas pesquisas que fazemos, nós temos que ter muita atenção, né, para melhor aprendizado, né, nós temos que ter muita atenção na etimologia das palavras. E lendo a passagem de Adão, quando o Senhor criou Adão, porque a palavra de Deus fala que ele criou o homem macho e fêmea. Ele criou aquela imagem macho e fêmea. E eu, na minha curiosidade, me perguntava, mas como o Eterno, o Altíssimo, que é um Deus Espírito, pudesse criar um ser assexuado? Porque se, da forma que nós entendemos, ele criou o homem macho e fêmea, criou uma imagem sua assexuada, né? Porque macho e fêmea, a primeira impressão é essa que nos dá, justo? Porém, eu fui procurando, investigando e comecei a pegar essa passagem na Bíblia e fui atrás da palavra macho, né, na etimologia da palavra macho. E olha o que eu encontrei. A palavra macho, na etimologia, o termo macho nos conduz à raiz da palavra sânscrita ma ou me, que é igual a pensar, que no latim mas é um genitivo mares, que é igual a macho, em que no diminutivo é másculos, que traz origem do italiano maschio, que significa macho. Um aspecto interessante da frisar é que, segundo a interpretação etimológica, a virilidade típica do macho, antes ainda de manifestar na força física, na realidade, a palavra é radicada na capacidade de pensar. Entenderam? Então a palavra, né, sânscrita ma ou men, a raiz dela também vem de pensar. Então macho não é só relativo ao homem macho, ao homem, né, do sexo masculino, mas é relativa também, é radicada na palavra pensar, né, na capacidade de pensar, né, de ser racional, ou seja, na força do pensamento. Então pode ser macho, a raiz da palavra pode ser macho com relação ao sexo masculino, e pode também, e é macho também, a raiz macho vem da raiz de ser pensamento.
quer dizer de ser racional, né? Então, Deus, o Senhor, criou o homem racional, criou o homem macho, criou ele racional. E a fêmea, né? Fêmea em italiano, mas a fêmea, a etimologia da palavra fêmea nos conduz a duas possíveis explicações. Duas possíveis explicações etimológicas que nos conduzem igualmente ao mesmo de concebido de fecundidade e concebido de fecundidade procriativa. E também na palavra sânscrita da, que sucessivamente em grego tá e em latim fa, que nos dá uma ideia de alatare. No entanto, fêmea é aquela que dá o leite, mas é também da raiz sânscrita do grego fio, que quer dizer que é igual a produzo, ou ser, ou gero. Quer dizer, a palavra fêmea, ela é tanto, a raiz dela vem da origem de conceber fecundidade procriativa e também de fio do grego, que é produzo, ou faço ser, ou então gero. Então, o Senhor fez o homem racional e que pode fazer ser alguma coisa, pode ser, pode criar, pode gerar alguma coisa, né? Isso é a raiz da palavra. Mas como no decorrer do tempo, né, foi tudo transliterado, foi tudo copiado, traduzido, transliterado em outras línguas, então foi mudando a linha de pensamento. Mas não é que fizeram próprio porque quiseram trocar, não, mas é porque a cada, digamos, a cada época, as palavras vão mudando, vão se modernizando, né? Se nós pegarmos o dicionário de hoje com o dicionário antigo, a gente vê que tem palavras que nem usam mais, né? Fica próprio obsoleto, próprio, né? Algumas palavras. Então, no mudar as palavras, foi mudando a linha de pensamento do original, né? Mas isso tudo com permissão do Eterno. Ele permitiu, porque ele mesmo fala nas Escrituras, né, que muitas coisas ficarão para ser reveladas no fim dos tempos. E nós estamos no início do fim dos tempos, né? Então, o Senhor Deus criou o homem macho e fêmea, criou o homem racional, porque os animais que ele tinha criado não são racionais, né? Mas ele criou aquele homem racional, o homem que ele formou do barro, racional e que gera, que faz ser, né? Isso é muito interessante, o homem que produz, que gera e que faz ser. E o homem multiplicou. Como eu já expliquei, o homem, ele se multiplicou. Porque, vou abrir um parêntese e dar uma explicação como se multiplicam as células. Por que eu estou falando isso? Porque a célula, porque o nosso corpo é feito de células. São mais de 37 milhões de células no nosso corpo. O nosso corpo é células, células em pessoa, né? Então, as células, para elas se multiplicarem na reação da multiplicação das células, elas começam a alongar,
e se multiplicam. E a célula multiplicada chama célula filha, porque é filha da célula madre. Então, as células se alongam até chegar ao ponto que elas se destacam e se multiplicam. E é chamada célula filha da célula mãe. E assim foi a multiplicação do primeiro homem, formado por Deus do barro. Deus ordenou, multiplicai-vos, porque nele viu toda a humanidade, então falou multiplicai-vos. E ele súbito multiplicou e encheu a porção seca. E lembrando disso, né, eu gostaria de falar, ler com vocês em Gênesis. Se você puder ler, abrir a sua Bíblia e ler comigo, em Gênesis capítulo 5. Capítulo 5 de Gênesis vai falar dos homens, né? Vai falar de Adão, fala de Sete, vai falar dos homens que geraram filhos e filhas. Os homens que geraram filhos e filhas, né? Na Gênesis capítulo 5 de Gênesis fala assim: este é o livro de Adão, no dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou, e os abençoou e os chamou pelo nome de homem, no dia em que foram criados. Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs-lhe o nome de Sete. E foram os dias de Adão, depois que gerou Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E continuando a ler, nós vamos ver que também Sete gerou a Enos. E depois que ele gerou Enos, ele viveu 807 anos, e gerou filhos e filhas. Ele gerou filhos e filhas. E essa geração ali de Sete foi passando, foi gerando, foi se multiplicando. Mas chegou a um período que aconteceu alguma coisa. Vamos em Gênesis capítulo 6. E sucedeu que? Quando os homens, aliás, recapitulando, voltando ali na geração, né, nesse período aqui, né, naquele dia ali que o Senhor criou, os Sete, né, foi gerando até chegar, né, a geração Sete gerou, aí fala que gerou filhos e filhas, então encheu a terra. Adão gerou, Enos gerou filhos e filhas, Quenã gerou filhos e filhas. E deste período aí, até a Torre de Babel, passaram muito tempo, não se dá para calcular a quantidade de tempo, né, de anos, milênios até que passaram, né? Mas aconteceu uma coisa, porém aconteceu uma coisa. Vamos em Gênesis capítulo 6, que fala assim: sucedeu que? Quer dizer, aconteceu alguma coisa fora do normal. Ali os filhos, né, de Sete, depois o Sete multiplicou, depois falou que Enós multiplicou, depois teve as gerações dos multiplicados, né, quem multiplicou, né? Mas chegamos aqui no capítulo 6, né, nós sabemos que a Bíblia não é em ordem cronológica, né, mas no capítulo 6, sucedeu o quê? Quer dizer, aconteceu alguma coisa de fora do normal, fora do comum. E o que aconteceu fora do comum? Quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra.
o porquê aqui? Aí eles começaram a multiplicar, persuadidos por Satanás. A ordem que Deus deu foi que Adão multiplicasse. Depois, nós sabemos que Adão multiplicou e encheu a terra. Mas aí aconteceu alguns fatos, né, que o Senhor pegou Adão e colocou no jardim. Segundo o meu entendimento, foi próprio nesse período aqui quando os homens começaram a se multiplicar, porque não foi a ordem do Senhor. Não foi a ordem do Senhor que os homens continuassem se multiplicando, né? Ele ordenou que multiplicou, né? Que multiplicasse, né? Mas aí o que aconteceu? Os homens começaram a se multiplicar persuados por Satanás. A ordem foi dada a Adão, né? A permissão foi dada a Sete, depois que Adão saiu do jardim, né? Aí, o que o Senhor fez? Aí aqui o que acontece? Quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra, eles começaram a se multiplicar por conta própria, sem a ordem do Senhor. E nessa multiplicação, né, os homens começaram a multiplicar em uma metamorfose. Aí começou a metamorfose do ser humano. Né? Ele se multiplicou em homens gigantes, eles se multiplicavam em outros homens femininos, em outros homens com aparato genital masculino, eles se multiplicaram, né? Já transformados, já uma metamorfose de monstros, de gigantes, talvez, por que não, até de metade homem, metade animais, né? E começaram a se cruzar atrás de louros, ter relações entre eles, e dessas relações começaram a nascer mulheres. Começaram a nascer mulheres e viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas. E tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Quer dizer, os homens começaram a se multiplicar em homens com sexo masculino, com aparato genital masculino, com homens com aparato genital feminino, com homens gigantes,